Pense comigo, de onde viemos realmente? O que havia antes de tudo isso que chamamos de vida? Será que somos fruto do acaso? Ou fomos criados por um propósito eterno? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a misericórdia do nosso Deus estejam sobre sua vida, sua casa e toda a sua família. Hoje Deus tem algo profundo para nos mostrar, algo que o mundo moderno insiste em ignorar. Mas nós voltamos à origem, à verdade, à palavra. Neste vídeo, vamos abrir juntos o livro de Gênesis, capítulo 2, verso por verso, com reverência e profundidade. Vamos ver o que realmente aconteceu no início de todas as coisas, não segundo teorias humanas, mas segundo o relato perfeito do Deus Todo-Poderoso. Hoje começamos uma jornada profunda, sólida e transformadora pelas Escrituras Sagradas. E não é qualquer texto, mas o próprio fundamento da existência humana. Não estamos tratando de mitos antigos, nem de fábulas criadas pela imaginação dos homens. Estamos diante da infalível Palavra de Deus. E te faço um convite. Permaneça comigo até o fim, porque a última revelação será a mais poderosa de todas. Uma verdade que ainda ecoa no coração do ser humano e que aponta diretamente para Cristo. Pense comigo, por que Deus começa a narrativa da criação do homem com tanto detalhe e reverência? Gênesis 2, a partir do versículo 4, nos leva ao ponto central do propósito divino, o ser humano. Aqui não há espaço para especulação moderna. Aqui temos a verdade revelada. Acompanhe. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Veja que o foco agora não é mais o cosmos em geral, como no capítulo 1. Deus está nos levando a um zoom mais íntimo, mais detalhado e mais pessoal. Nos versículos 5 e 6, somos informados de que não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Ou seja, a criação estava incompleta sem o homem. A natureza estava aguardando sua mordomia, seu cuidador, o agente da administração divina. Mas é no versículo 7 que encontramos um dos momentos mais reverentes de toda a Bíblia. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Preste atenção, querido irmão. Deus não estalou os dedos, não proferiu um simples "haja homem". Ele formou o homem com suas próprias mãos, do pó. Um ato pessoal, delicado, intencional. E então soprou o fôlego da vida, um toque divino direto. Não há evolução cega aqui, a criação direta, santa e ordenada. Somos pó, viemos do pó e voltaremos ao pó. Mas temos em nós o sopro de Deus. Isso não é pouca coisa. Isso é graça, isso é responsabilidade. Isso é dignidade derivada do Criador, não de nós mesmos. Portanto, não se iluda com filosofias modernas que exaltam o homem e rebaixam Deus. A Bíblia é clara. Deus é o Criador e o homem é criatura. E tudo começa no pó. Amados irmãos, sigamos com reverência e atenção a palavra do nosso Deus. Após criar o homem do pó da terra e soprar em suas narinas o fôlego da vida, o Senhor Deus toma a iniciativa de preparar o lugar perfeito para o homem habitar. Não é o homem que constrói para si um lar. É Deus quem planta, organiza e estabelece um espaço de comunhão e propósito. O versículo 8 nos diz: "E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado." Veja a ordem. Deus planta, Deus prepara, Deus coloca. Isso revela algo profundo.
O homem não é o centro do universo, mas é objeto do cuidado do Criador. O Éden não é obra humana, é dom divino. E mais, o homem não foi chamado para dominar sozinho, mas para viver em harmonia com a vontade de Deus, num ambiente que Deus mesmo projetou. Pense no contraste com os ideais modernos, onde o homem tenta construir para si uma utopia sem Deus, baseada em orgulho, ciência sem consciência e autonomia rebelde. Aqui vemos o oposto. Um homem dependente, colocado num ambiente moldado pela graça. No verso 9 o texto segue: do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, reparem na ordem divina. Árvores agradáveis à vista, ou seja, beleza, e boas para a comida, ou seja, provisão. Deus não é um criador frio, funcionalista. Ele se importa com o que é belo, com o que nos alegra os olhos e sustenta nosso corpo. Ele é o Pai que prepara uma mesa, que adorna o jardim, que pensa na estética e na necessidade. Mas então, o Espírito Santo nos chama a atenção para duas árvores específicas. A árvore da vida, símbolo da vida eterna, da comunhão contínua com Deus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, o limite estabelecido por Deus, o lembrete da autoridade divina. Perceba, no coração do Éden havia bênção e havia limite, liberdade e restrição, provisão e ordem. Isso desmantela de vez a ideia popular de que o homem deve viver sem freios, fazendo o que quiser. Deus deu liberdade com direção, deu beleza com propósito, deu comida com responsabilidade. Tudo o que é bom, Ele deu. Tudo o que é necessário, Ele supriu. E aqui está uma das maiores verdades da criação. O ser humano só encontra seu lugar e sua plenitude quando habita onde Deus o colocou, quando come do que Deus lhe dá e quando respeita o limite que Deus determinou. O Éden era mais do que um jardim. Era um altar, um espaço de adoração e sujeição. E não esqueça, meu irmão, o mesmo Deus que plantou o Éden prometeu preparar lugar para nós. Não em um jardim terrestre, mas em uma nova criação, onde a árvore da vida voltará a aparecer, desta vez para sempre. Apocalipse 22. Que não desprezemos as árvores de Deus por causa do fruto proibido da serpente. Queridos irmãos, seguimos agora por um trecho que, à primeira vista, pode parecer apenas geografia. Mas quem lê com discernimento entende que até os rios do Éden pregam a soberania de Deus. O texto diz: e um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. Isso é mais do que descrição física, é teologia líquida. Um rio central, que parte do Éden, simbolizando que toda provisão flui de onde Deus habita. A vida flui de Deus. A fertilidade da terra, a manutenção da criação, o sustento diário, tudo emana do Criador. E então o texto especifica: o nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. Veja, o Senhor não apenas rega, mas embeleza. Ele espalha riqueza, qualidade, beleza. O ouro não foi invenção humana. O bidélio, o ônix, todos são detalhes da criação que refletem a glória de Deus. O nome do segundo rio é Gion. É o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. 4 nomes, 4 regiões reais, localizáveis. Isso não é alegoria, isso é história. A Bíblia não nos dá contos míticos, mas marcos geográficos. O Éden existiu, Deus plantou ali, e ele regou com um rio verdadeiro, que se ramificava para alimentar o mundo. Irmãos, entendam, o Criador não age apenas no espiritual. Ele governa também sobre o físico.
a água que flui, o ouro que brilha, a terra que dá frutos, tudo pertence a Ele. E se Ele quis deixar marcas visíveis da sua criação, quem somos nós para tentar espiritualizar tudo como se fosse apenas uma metáfora? O mundo moderno ama dizer que Gênesis é poesia, mas o conservador bíblico sabe, é registro histórico, firme, confiável, literal. Deus nos deu as coordenadas, não para fazermos turismo arqueológico, mas para entendermos que o mundo é dele, foi feito por ele e para ele. E todo o saber humano deve se curvar diante dessa verdade. Amados do Senhor, agora entramos num dos momentos mais cruciais de todo o capítulo 2. Deus vai estabelecer claramente o propósito do homem e o limite. E aqui, toda a teologia da liberdade e da responsabilidade humana se firma com peso. O texto no verso 15 começa assim: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Veja, Deus não apenas criou o homem e lhe deu um lar, ele também deu uma função. O homem foi criado para trabalhar, para cultivar, para proteger aquilo que Deus lhe confiou. O Éden não era um spa celestial, era um campo de serviço. Essa verdade confronta diretamente a cultura moderna do hedonismo, que ensina que a vida é para curtir, seguir o coração e evitar qualquer tipo de esforço. Mas o homem bíblico, o homem à imagem de Deus, é um trabalhador. O trabalho não é consequência do pecado, como muitos pensam. Ele foi dado antes da queda. O trabalho é dignidade, é ministério, é obediência. Mas então, no versículo 16, vemos algo ainda mais profundo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Olha a generosidade divina. Deus não é um tirano que restringe tudo. Ele permite fartura, variedade, abundância. Comerás livremente. Essa é a natureza do nosso Deus. Ele é bom. Contudo, o verso 17 traz o limite. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Aqui, Deus estabelece o princípio da obediência. Uma única árvore foi restringida, apenas uma. Mas aquela árvore era um teste, um lembrete de que o homem era criatura, não criador. E aqui está o coração da teologia bíblica: liberdade com obediência. Ampla permissão, mas com um claro não. Deus é o Senhor. Ele define o bem e o mal. O homem não é autônomo, e se cruzar esse limite, a morte é certa. Não uma metáfora de morte, mas a separação real, espiritual, relacional e, no tempo, física. Repare, o primeiro mandamento dado ao homem não foi ame a Deus, mas não coma. Por quê? Porque a obediência a Deus revela o amor a Deus, e a desobediência é rebelião. Simples assim. Deus estava ensinando algo fundamental. Você é livre, mas você não é Deus. Queridos irmãos, agora chegamos a uma das declarações mais intrigantes e profundas das Escrituras. Até aqui, tudo na criação foi declarado bom ou muito bom. Mas pela primeira vez, Deus diz que algo não é bom. Gênesis 2:18 declara: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Isso é revolucionário. O homem, mesmo no Éden, cercado de beleza, em perfeita comunhão com Deus, ainda assim não estava completo. E essa não era uma falha, era parte do plano divino. Deus quis que o homem percebesse sua necessidade de alguém semelhante, alguém com quem pudesse se relacionar, servir e amar. E atenção, Deus não diz que vai fazer apenas alguém. Ele diz ajudadora idônea. Em hebraico, Ezer Kenegdo. Alguém que o complemente perfeitamente, que esteja ao seu lado e não abaixo ou acima. Não é uma secretária,
Não é um peso. É alguém feita sob medida, com propósito divino. Mas antes de criar a mulher, Deus prepara uma lição. No verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Veja o detalhe. Deus traz os animais para Adão nomear. Isso não era só para exercitar a criatividade, era para ensinar algo. Nenhum animal era igual a ele. Nenhum era adequado para ser parceiro. Nenhum preenchia a solidão. E o verso 20 conclui. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. A lição está dada. A criação inteira testemunha que o homem não é apenas um animal evoluído. Ele é único. E ele precisa de alguém igualmente único, não criada da terra, mas de sua própria carne. E aqui, irmãos, já se estabelece o fundamento do casamento, da complementaridade dos sexos, da distinção entre homem e mulher. Não é construção social, é projeto divino, não é imposição cultural, é revelação bíblica. O mundo pode confundir os papéis. Pode tentar reescrever o Gênesis, mas o plano de Deus permanece. O homem foi criado para viver em relação, e não qualquer relação, mas aquela que Deus mesmo institui e abençoa. Amados irmãos, agora entramos num dos momentos mais sublimes de toda a narrativa da criação. O Criador, em sua sabedoria e ternura, vai formar a mulher, não do pó, como fez com o homem, mas a partir do próprio homem. Não é um detalhe qualquer, é teologia pura. O verso 21 diz: Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Deus poderia ter criado a mulher de forma independente, como fez com Adão, mas não fez. Ele quis tirar a mulher do homem. Por quê? Porque ela não seria uma criatura distante ou separada, mas parte dele, de sua essência, de sua carne. E repare, Adão dorme. A criação da mulher não foi feita com intervenção ou opinião humana. É obra exclusiva de Deus. Ele age enquanto o homem descansa. E isso já nos ensina. Os dons mais preciosos de Deus não vêm pela força, mas pela confiança, pela dependência, pelo agir soberano do Senhor. No verso 22, lemos: E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Olha que detalhe glorioso. Deus mesmo traz a mulher ao homem. É o primeiro casamento. O próprio Senhor conduz a noiva até o noivo. Não há ritos, não há véu. Há pureza, há aliança, há uma cerimônia divina acontecendo diante do universo. E então, no verso 23, Adão rompe em louvor. A primeira poesia das Escrituras sai da boca de um homem apaixonado. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Que confissão poderosa! Ele a reconhece como igual, não como criatura inferior, nem como alguém além, mas como sua contraparte perfeita. Veja, irmão, Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para que ela o dominasse, nem dos seus pés para que fosse pisada, mas da costela, do lado, perto do coração, sob o braço protetor. Esse é o plano divino para o relacionamento entre homem e mulher. Proximidade, amor, respeito e aliança. E aqui está a resposta definitiva ao mundo que tenta deturpar gêneros, papéis e valores. A criação da mulher é um ato de glória, honra e propósito. O feminismo que rejeita a ordem divina perde a beleza do que Deus estabeleceu. E o machismo que oprime também a destrói. Mas a Bíblia, a Bíblia, mostra o equilíbrio perfeito. Homem e mulher, distintos, mas em unidade.
iguais em valor, diferentes em função. Agora, amados irmãos, chegamos ao clímax. O versículo 24 é mais do que uma conclusão da criação. É o fundamento de toda a instituição do casamento. O Espírito Santo aqui sela a verdade eterna sobre o que é ser homem, mulher e família diante de Deus. O texto diz: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja bem, não é um conselho, é um decreto. É Deus quem define o padrão. Não são culturas, governos, nem filósofos. É o Criador quem diz: o casamento é entre um homem e uma mulher. E não é qualquer união. É uma aliança exclusiva, permanente e profunda. Primeiro, o homem deixa pai e mãe. Isso é ruptura de dependência, é maturidade. O casamento bíblico exige essa transição. Deixar o lar de origem para formar um novo lar, com nova autoridade espiritual. Não é bagunça, não é ficar junto, é um compromisso diante de Deus. Depois, o homem se apega à sua mulher. A palavra hebraica usada aqui é dabak, que significa colar-se, grudar com firmeza, como quem não solta por nada. Isso é aliança. Não é paixão passageira, não é atração física. É decisão firme de se unir à outra metade que Deus preparou. E, por fim, serão ambos uma só carne. Isso envolve corpo, alma e espírito. Unidade total. Não é apenas intimidade sexual. É integração de vida, propósito, chamada. O casamento é, na teologia bíblica, o reflexo da união de Cristo com sua igreja. É santo, é sagrado. E por isso não pode ser redefinido por ideologias modernas, leis humanas ou modismos culturais. E o verso 25 encerra com uma imagem de pureza. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Ah, que contraste com o mundo de hoje. Lá no Éden, antes do pecado, não havia vergonha. Não havia segredos, medo, culpa. Havia transparência total entre o homem e a mulher, e entre eles e Deus. É isso que o Senhor deseja restaurar. Não apenas um casamento saudável, mas uma humanidade redimida, livre da vergonha, reconciliada com Ele. Irmão, irmã, ouça com atenção. Essa narrativa não é uma fábula antiga, é um espelho do propósito eterno de Deus. Ele ainda está chamando o homem a deixar, unir-se, tornar-se um. Ele ainda está chamando famílias para viverem na transparência da sua presença. E ele ainda oferece o caminho de volta ao Éden, por meio de Cristo, o segundo Adão. Amados irmãos, até aqui vimos como Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Um ato direto, intencional e glorioso. A criação não é um mito, é uma verdade fundamentada na autoridade divina. Mas esse homem, formado por Deus, escolherá em breve desobedecer. A queda ainda não aconteceu no capítulo 2, mas ela está à espreita. E isso muda tudo. Como está escrito em Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Veja, não somos apenas herdeiros do pó, somos herdeiros da culpa. O pecado de Adão nos contaminou, nos separou de Deus, nos condenou à morte. E nada do que façamos pode reverter isso por conta própria. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão, a história não termina na queda. Como declara 1 Coríntios 15, 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, em Adão morremos, mas em Cristo podemos viver. Ele é a ponte de volta à comunhão com o Pai, a única. A cruz é o único caminho que nos leva de volta ao Éden, a santidade perdida, a presença de Deus. Essa é a verdade doutrinária mais urgente desta geração. Somos pó, somos culpados, mas em Cristo temos redenção, e isso não vem de nós.
é dom de Deus, pela graça, mediante a fé. Portanto, não rejeite essa verdade. Não tente redefinir a criação, o casamento, a moral ou a identidade humana. Volte-se à palavra, volte-se a Cristo, só nele há esperança de restauração. Vivemos dias em que muitos trocam a verdade de Deus pela mentira, mas você não precisa seguir por esse caminho. Renda-se ao Criador, volte à palavra. Se este conteúdo edificou sua fé, inscreva-se no canal, ative o sininho e nos ajude a levar a verdade bíblica para mais vidas. E lembre-se, a origem da humanidade está em Deus, e o fim também estará com Ele. Aqui a verdade bíblica continua sendo o nosso fundamento. Até o próximo vídeo, permaneça firme na rocha e que a graça do Senhor te sustente.